Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem? A paz do Senhor a todos. Passando aqui mais uma vez, hoje nessa sexta-feira, né, da Paixão, dia, né, de reflexão, dia de estarmos na presença do Deus vivo, de agradecer ao nosso Senhor Jesus por ter morrido na cruz por nós. E mas hoje eu venho aqui hoje com a palavra que Deus tem falado muito no meu coração nesses dias. Tenho lido essa palavra e o Senhor tem falado muito no meu coração. E eu gostaria de passar para vocês hoje, né, essa palavra. Tá aí esse filtro aí, com essas estrelinhas, né? Mas não vai atrapalhar, não, né? Só para dar um toque um pouquinho. Estou aqui organizada para sair, né? Vou para o interior, passar aí esse feriado, né? Na minha cidade natal, ir para descansar, ficar em oração também, em reflexão, tirar momentos com o Senhor. Gosto muito de fazer isso, gosto muito de ficar em casa, na paz. E tô indo para minha casa, né? No interior. E também tem a casa da minha irmã, né? Onde eu sempre estou lá, né? Que é bem mesmo na roça mesmo. Então, assim, é muito bom estar lá, a gente fica reservado, fica em oração, conversa muito sobre as coisas de Deus. E quando a gente está nesses ambientes, nesses lugares, né, é muito bom, a gente sente uma paz, um refrigério, uma alegria, né, muito boa. Mas assim, quero ser breve hoje, rápida, né? Vou deixar só a palavra que está em João 4, né? Em João 4, que fala sobre Jesus e a mulher samaritana. Esses dias o Senhor tem falado muito no meu coração sobre essa mulher, né? A mulher samaritana. E aí a gente comecei a fazer algumas leituras, né, da Bíblia, né, nesse capítulo, né, João 4, e do 1 até o 30, né, fala sobre essa mulher que foi de suma importância, que serve como testemunho de exemplo para nós hoje, né? É uma mulher que, na verdade, era uma pecadora, mas o Senhor não a descartou. E é o mesmo conosco. Muitas vezes nós pensamos, né? Não, eu pequei, eu errei, eu vivo uma vida desconcertada, né? Jesus, ele não vai me aceitar e tudo mais. E aqui, diante desses versículos, nessa passagem bíblica, né, o Senhor, ele nos prova isso, né? Que mesmo diante do pecado daquela mulher, o Senhor, o Senhor tirou um tempo para ela, né? O Senhor escolheu. Então, assim, fala aqui na passagem bíblica que Jesus estava indo da Judéia para a Galiléia, né? E nesse meio tempo, né, ele aqui diz que para encurtar certamente, né? Não sei se não fala isso na palavra, mas assim, para encurtar, né, a caminhada entre a Judéia e Galiléia, eles tinham que atravessar por Samaria, né? Então, e nisso, ele passando por Samaria, chegando lá, creio, né? Não sei, né? Às vezes pergunto, mas por que que ele passou? É igual eu falei, muitas vezes para encurtar o caminho. Eu não entendo da parte geográfica, né? Das cidades, né? Naquela época, não sei. Mas assim, creio que Deus tinha um propósito na vida daquela mulher, né? Que Jesus, ele já ele sentiu, né, de Deus que deveria estar ali, né, naquela cidade.
Entretanto, é mais provável que a necessidade, né, se expressa, né, de estar naquele lugar, a necessidade de estar, de passar naquele lugar, porque o Senhor, ele tinha um propósito, ele tinha uma missão ali, né? Então, aquela mulher, ela vinha de tempos em tempos, eu acho que todos os dias, né, buscar água naquele poço. E Jesus, ele chegou ali naquele poço, né, em Sicar, que diz a palavra em Sicar. Então, chegando lá, ele se assentou, né, perto ali da fonte, né, da fonte que diz que era a fonte de Jacó. Onde ele estava se sentindo cansado pela trajetória, pela caminhada. E na palavra de Deus diz que os seus discípulos tinham ido, né? Acho que a cidade próxima, Samaria, não sei qual a cidade próxima, Samaria, não sei, buscar comida. E não sei o porquê Jesus não foi, mas, né, como eu disse, tinha um propósito de estar ali naquele lugar. E enquanto eles foram buscar comida, Jesus assentou-se ali ao lado, no poço de Jacó. E quando ele estava ali bem cansado, né, na hora sexta, que diz a palavra que quando a gente busca, né, essa questão de entender sobre a hora sexta, né, diz que era meio-dia, meio-dia, um horário em que as pessoas geralmente não saíam de casa, né, por causa do sol muito quente nesse horário. Então era aproximadamente meio-dia e veio a mulher, né, retirar água na fonte de Jacó. Né, já era de costume essa mulher ir por volta desse horário, né? E às vezes a gente pensa nesse horário, por quê? Esse horário meio-dia, onde muitos não iam buscar água este horário, né? Geralmente ia ou bem cedo ou à tardezinha por causa do sol. Então, por causa, né, da situação dessa mulher diante do povo samaritano ali. A mulher, ela mal suspeitava, né, naquele dia, eu creio ali, naquele momento, né, que ia acontecer algo assim tão extraordinário na vida dela, né? Então, enquanto ela estivesse envolvida, né, com aquela rotina, né, ela já estava envolvida todos os dias com aquela rotina de carregar água, de buscar água, né? Então, assim, ela nem pensou e nem imaginou, né, o que poderia acontecer com ela naquele dia, naquela hora, naquele momento. Né? Imagine se ela imaginasse que ela ia encontrar o maior tesouro da vida dela. Né? Que aquele seria o dia de grande mudança e transformação da sua vida. Né? Mas ela foi na super inocência, então ela não podia imaginar que tomaria, né, daquela água viva naquele dia. Então, diante desse contexto, né, que começa essa história, nós conseguimos analisar alguns aprendizados com isso, diante dessa história, né? E aí a gente começa a ver, analisar essa história de uma forma assim profunda. Porque aquela mulher, quando chegou ali, né, sem imaginar o que queria encontrar naquele momento, né, em João 4,9 diz: como se tu, né, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Porque pelas histórias, né, os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Então Jesus, ele pede água àquela mulher. Pede água para beber para aquela mulher. E ela estranha, porque, né, um judeu pedir água para mim, que sou uma samaritana.
E aí eles começam um diálogo naquele momento, né? E Jesus diz para ela em João 4,10: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então, assim, se você soubesse, né, quem sou eu, quem está te pedindo água, né, você daria, né? Então, e ele continua dizendo, qualquer que desta água, beber desta água, tornará a ter sede, né? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água eu lhe darei e lhe farei, né, dele uma fonte de águas a jorrar, né? A jorrar para a vida eterna. Né? Então, assim, João 4, 13 e 14, que fala sobre a questão, né, de beber a água viva, a fonte, na fonte. Então, aqui Jesus fala sobre a diferença de uma água normal, né, para a água que vem do Senhor. E algo que eu aprendi muito aqui nesse pedacinho aqui, às vezes é confuso para a gente entender um pouquinho, é que nós devemos beber dessa água todos os dias. Nós devemos beber dessa fonte de água todos os dias para que possamos ficar saciados. Porque quando nós deixamos de beber desta água, que é a água, a fonte que nunca acaba, quando nós deixamos de beber essa água, nós estamos nos enfraquecendo a todos os dias. É como se fosse um alimento, algo que nos colocasse de pé. Então, essa água, ela representa isso. O Senhor está nos ensinando isso, que devemos beber da fonte todos os dias de nossas vidas. E aqui, nessa palavra diz que, nesse momento, Deus ele está dizendo, eu sou a água, eu sou a fonte da vida. E quem tem sede, beba dessa água, dessa fonte. E aquela mulher, naquele momento, ela não era ninguém, né, naquele momento. Ela era simplesmente o cântaro, né, o balde, o reservatório, né, que ia colher aquela água. Então, Jesus, ele é a fonte inesgotável de nossas vidas. E nós necessitamos beber dessa fonte todos os dias para nos sentir fortalecidos, para nos sentir alimentados, fortes, de pé, para nos encher da presença desse Deus vivo, glorioso e poderoso. Todos nós, todo ser humano, ele tem a necessidade de ser hidratado, né? Através da água. Então, da mesma forma, o nosso espírito precisa ser elevado, estar na presença de Deus através dessa água, da fonte que é Jesus, Pois se você se você não bebe dessa água, você se torna um ser vazio. Se você não toma dessa água, sua alma é uma alma vazia, né? E a nossa alma se tornando vazia, o nosso eu se tornando vazio, nós não podemos preencher com outras coisas. Às vezes,
Você e eu, nós pensamos que nós podemos preencher com algumas coisas. Por exemplo, com o dinheiro. Né? Eu posso preencher esse vazio com o dinheiro. Eu posso preencher esse vazio com a fama. Eu posso preencher esse vazio com o poder. Porque se eu for poderosa, ou se eu for poderoso, eu posso preencher esse vazio que está em mim. Eu posso preencher esse vazio que está em mim ostentando, com ostentação, com egoísmo, com autoritarismo e muitas outras coisas. Muitas vezes nós, seres humanos, pensamos assim. Mas eu quero te dizer hoje, meu irmão, minha irmã, que nenhuma dessas coisas que eu mencionei pode preencher o vazio da alma. Nenhuma dessas coisas pode preencher o vazio do nosso coração. O Senhor é o Deus das nossas vidas, Ele é o único. Ele é o único que pode preencher, encher o seu coração. Ele é único, é através do Espírito Santo. Aquela mulher, quando ela chegou ali, aquela mulher samaritana, durante anos, vivendo uma vida incorreta, Jesus, mesmo ali de entendimento dela, ela não estava entendendo ali naquele momento o que estava acontecendo, mas ela achava, né, que muitas coisas estavam certas diante do que ela estava vivendo. Mas quando ela pôde experimentar da fonte da vida, quando ela pôde experimentar da água, quando ela pôde experimentar de Jesus, da água, que é o Senhor Jesus, quando ela pôde experimentar, ela viu que só assim ela poderia ser preenchida naquele momento. E algo que fala profundamente também nessa palavra, quando você começa a ler sobre essa mulher samaritana, que ela era rejeitada por todos. Havia ali uma rejeição pelas pessoas. Ela era uma mulher que ninguém acreditava nela, era uma mulher que ela era rejeitada entre os seus e todos. Mas, se você prestar atenção, ela não era rejeitada e não foi rejeitada por Jesus. Jesus, ele tirou um tempo para estar com aquela mulher. E ali, diante daquela conversa que Jesus teve com ela, houve confissão, houve arrependimento. Ela pôde olhar para a vida dela e ver os erros, como que estava a vida dela, nem que seja por minutos ou segundos, ela fez uma reflexão da sua vida. E ela pôde entender que ela vivia em pecado e ela pôde confessar e arrepender. E é isso que o Senhor quer para a minha vida e para a sua. Que possamos confessar e arrepender. Que possamos chegar diante do Senhor, reconhecer os nossos pecados. Muitas das vezes é difícil reconhecer o nosso erro. Esses dias eu lendo algo que falava, eu gosto muito de ler tudo, né, sobre as coisas de Deus, sobre a palavra. E um pastor falava sobre isso. Muitas vezes eu tampo meu pecado e eu digo, é meu erro. Não, é uma situação assim, assada, os meus erros, as minhas falhas. Não, é o seu pecado. É o seu pecado. Olha para esses erros que você diz que é erro, que é falhas. E veja como pecado. Porque é um pecado.
Então, você precisa enxergar os seus erros, os seus pecados. E precisa haver confissão e arrependimento. Porque se não haver arrependimento, se não haver confissão, não tem como a sua vida ser transformada. Quando Jesus, depois de tantas conversas com ela ali, né, na palavra, o Senhor vai, chama o teu marido e vem cá. E aí é um momento crucial na vida daquela mulher. Porque ela diz que aquele pedido de Jesus, ali a gente vê que aquele pedido de Jesus foi bem na ferida, bem no centro da vida daquela mulher. Quando Jesus fez aquela indagação, vai, chama o teu marido e vem aqui. Naquele momento, Jesus estava revelando algo que ela tentava esconder no íntimo e no oculto. A mulher, ela responde para o Senhor Jesus: não tenho marido. E Jesus argumenta após: disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Isso disseste a verdade. Jesus tocou na ferida daquela mulher, mas ela, quando tocou naquela ferida, ela foi verdadeira. Ela abriu o coração. E às vezes eu fico imaginando o quanto é difícil encarar a sua situação. Muitas vezes, não é que mentimos, mas omitimos certas coisas nas nossas vidas. Para que as coisas não ficam tão claras assim, sabe? E muitas vezes omitimos coisas das nossas vidas com medo do resultado, do que os outros vão pensar. Aquela mulher não, ela foi sincera, ela abriu o coração para o Senhor Jesus e ela diz: eu não tenho marido. E o Senhor gostou e viu, né, naquela mulher, naquele momento, a sua sinceridade, e aquilo chamou a atenção de Jesus. Então nós precisamos ser sinceros com o Senhor Jesus. Nós precisamos abrir os nossos corações, colocar os nossos dilemas, as nossas situações. Nós não temos que omitir nada do Senhor, pois Ele é o Deus que já conhece todas as coisas. A palavra de Deus diz ali que, pelo contexto, não sei, mas diz que aparentemente aquela mulher, ela estava vivendo com um amante. Ela não estava no estado de casada. Então, possivelmente, não tinha nem se divorciado dos outros. E já estava naquela condição ali, com mais um. Mas Jesus, ele reconheceu a sua admissão. Jesus, ele reconheceu ali que ela foi sincera naquele momento. E ali naquele momento aconteceu uma confissão daquela mulher diante dos seus pecados. E muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida porque nós não confessamos. Porque não há uma confissão dos nossos pecados. Muitas vezes nós não confessamos, nós não abrimos os nossos corações. Eu não estou dizendo para você confessar o seu pecado para o fulano, para o beltrano, para o pai, para a mãe, para o marido, ou para a esposa, ou para o filho. Não é isso. Confesse o seu pecado para Jesus.
Fale com Jesus no seu íntimo. Entre nos seus aposentos e conversa com o Senhor. Abre a tua boca e seja sincera. Confesse e arrependa-se dos seus pecados. Não há tempo de deixar para amanhã. Muitas vezes nós queremos deixar para amanhã. Muitas vezes eu acho não é agora não é tempo. Depois eu vou lá e confesso. Não, vamos observar o que está acontecendo no mundo agora, na atualidade. O tempo está afunilando, a cada dia as coisas estão apertando, não há tempo mais de eu deixar nada para amanhã. Eu preciso tomar uma decisão hoje. E eu não posso continuar da forma que eu estou. Eu não posso continuar do jeito que eu estou. Aquela mulher, ela tomou uma decisão de arrepender-se, de confessar os seus pecados diante do Senhor Jesus naquele momento. E a partir disso, quando você vai lendo, eu não vou ler tudo, porque senão é muito grande a passagem bíblica. Mas a partir do momento que ela se arrependeu, a vida daquela mulher foi outra. A vida daquela mulher, aquela mulher que era rejeitada, aquela mulher que estava desgastada com os relacionamentos, com vários relacionamentos amorosos que teve durante a sua vida. Aquela mulher que ela ia buscar água num horário incomum, onde ninguém ia buscar água naquele horário. Eu creio que para não ser vista pelos outros, pelas outras mulheres que apontavam para ela como pecadora. Aquela mulher que vivia uma vida de destruição. E a partir daquele dia, a partir daquela confissão, a partir daquele momento, daquela renúncia, porque quando você vai ler na palavra, ela larga o cântaro, o recipiente onde ela ia buscar água, ela larga ele lá e vai para a cidade para contar as maravilhas e os feitos de Jesus. E nós entendemos que naquele momento, quando ela larga o cântaro ali e vai para a cidade, ela larga sua vida de pecado. Ela larga aquilo que estava incomodando. Ela renuncia ao cântaro e vai viver vida nova. E muitos, quando a gente lê a palavra, muitos ali se convertem, aceitam, ouve aquela mulher. Então há uma mudança, uma transformação na vida daquela mulher. Onde antes ninguém ouvia o que ela falava. Ela é repudiada entre os seus. A partir daquele momento que ela vai falar sobre Jesus na cidade, larga o cântaro e vai. Os samaritanos, eles começam a aceitar. E muitos ali se convertem, se rendem ao Senhor Jesus. Porque nós somos testemunhos para os nossos familiares, para as pessoas que estão ao nosso redor. Então precisa haver mudança. Às vezes você pensa, mas eu tenho tentado, eu tenho feito, eu tenho pelejado, eu tenho orado, eu tenho clamado, mas aquele ou aquela não quer saber de Jesus. Eu quero te dizer que você não precisa, tudo bem, você tem que orar, você tem que clamar sim, né? Mas você não precisa sofrer tanto por isso, porque você já é um testemunho dentro da sua casa. Nós precisamos ser testemunhos dentro das nossas casas.
Nós somos exemplos. Como Jesus é o nosso exemplo, nós temos que ser exemplos dentro da nossa casa. Porque assim eles vão ver a diferença, eles vão sentir a diferença na sua vida e assim eles vão procurar mudanças. Então eu creio, irmãos, que Jesus ele está com os braços abertos e ele manifesta a sua glória. Nós precisamos buscar esse Deus, renunciar os nossos pecados, caminhar em fé, porque Jesus, ele é o bom pastor. Jesus, ele é misericordioso, ele é quem dá a vida às ovelhas, que somos nós. Jesus te ama. Jesus te ama. Renuncia aos teus pecados. Analisa a sua vida. Como que está a sua vida hoje? Busque. E o Senhor grandes coisas o fará na sua vida. Como fez na vida dessa samaritana. Fará na sua vida hoje. Eu creio, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que vocês tenham uma sexta-feira abençoada e que possamos caminhar de fé em fé na presença do Deus vivo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A paz.